respirar. O gol de Pablo coroou um primeiro tempo de domínio rubro-negro. Léo Pereira ganhou no meio-campo, Rafael Veiga tocou e Pablo bateu rasteiro para fazer 1-0. A gente fez uma primeira parte com minutos muito bons. Depois contamos com a questão da sorte, um pênalti que o Barreira não conseguiu marcar. Mas por ser uma final tem que ter esse fator sorte. Mas a gente fez por merecer esse título desde o primeiro momento que começamos a competir contra o Nils, analisou Lúcio Gonçalves. O Júnior Barranquilla, porém, cresceu com o passar do tempo. A equipe colombiana ganhou campo antes mesmo do intervalo e conseguiu o gol aos 12 minutos do segundo tempo. Dias cobrou escanteio, Gomes cabeceou e Theo Gutierrez desviou. O meio-campo ficou tão vulnerável que Thiago Nunes trocou Lúcio Gonçalves por Wellington. Nos minutos finais na prorrogação, o Atlético Paranaense contou com a sorte de campeão para não levar a virada. O Júnior desperdiçou 3 chances claras e mais um pênalti. O resultado levou a decisão para os pênaltis. Renan Lodge, um dos destaques durante os 90 minutos, errou, mas o Furacão venceu por 4-3 e sagrou-se campeão. Foram vários fatores ao meu ver. Teve o cansaço, que ninguém consegue manter a pressão lá em cima, né? A gente fez o gol, o cansaço bateu e seguramos um pouco. Também tem o mérito da equipe deles, uma equipe muito boa, que acha muito passe entre as linhas. Então, não é só o nosso cansaço, tem o mérito deles também, analisou Veiga. Campeão sul-americano, o Atlético Paranaense terá um calendário cheio em 2019. O clube disputará um total de 6 competições: Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, a partir das oitavas de final, Brasileirão, Recopa, Copa Suruga e Libertadores. A estreia oficial será no Paranaense, campeonato no qual o clube usará mais uma vez o time de aspirantes. O Furacão recebe o Cascavel no dia 19 de janeiro, um sábado, às 5 da tarde, na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense vai em busca do bicampeonato estadual. Brasil, 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 é futebol, é carnaval, é emoção. Brasil, 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 é um país que é pentacampeão. Muito bem, e quem chega por aqui no nosso estúdio, na nossa bancada, é o meu amigo, meu irmão, meu companheiro de programa, Gleidson Souza. Muito boa noite. Gleidson Souza. Muito boa noite, Léo Araújo, muito boa noite, ouvintes da nossa querida Antena FM. Um prazer estar aqui mais uma vez no nosso programa, né? O Conexão Futebol, trazendo para você todas as notícias do esporte. E que beleza estar aqui numa maravilhosa noite de quinta-feira. Estamos ao vivo também na live da Antena F Lima, trazendo para você sempre o melhor desse esporte maravilhoso que é o futebol. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, Léo. Gleidson Souza, Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, jogo ontem, jogo dramático, jogo que foi para os pênaltis, contou com a sorte do campeão, o Júnior Barranquilla desperdiçou pênaltis, mas agora teremos aí, portanto, mais um time já na fase de grupos da Libertadores, que é o Atlético Paranaense, Gleidson. Pois é, o Atlético Paranaense, esse jogo eu assisti, como eu digo sempre, né, de ponta a cabo. Eu assisti todinho completo esse jogo e o Atlético Paranaense não deu sorte não, né? Acendeu 7 velas, 8, 10, 15 torcedores do Atlético, foi a loucura nesse jogo. Porque a equipe do Atlético Paranaense, a equipe do Júnior Barranquilla perdeu gols inacreditáveis de cara. Atacantes frente a frente, ele era coisa pro Atlético, o clima era pro Atlético Paranaense vencer, não tinha outra coisa pra acontecer, porque não existe os atacantes do Júnior Barranquilla, pelo volume de jogo e pelo que eu assisti, você também, Léo, com certeza, viu um volume muito intenso da equipe do Atlético, do Júnior Barranquilla, no qual o Júnior Barranquilla desperdiçou muitas oportunidades e pior, uma penalidade máxima e o camisa 10 do clube. Aí você olha, todo o fator, com certeza, era pro Atlético Paranaense se sagrar campeão. E outra, o Pablo joga demais. Isso, e só pra gente lembrar, como o Atlético Paranaense terminou o campeonato na 7ª colocação do Brasileiro, então não tem a abertura de mais uma vaga para a Libertadores. O Brasil vai ter aí 7 times na Libertadores, né? Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense
já na fase de grupos, e o São Paulo e o Atlético Mineiro na pré-Libertadores. A gente lembra que se o Atlético Paranaense terminasse em sexto ou quinto colocado, por exemplo, né, ele iria abrir mais uma vaga. Então, o sétimo colocado poderia ir para a fase pré-Libertadores, mas o Atlético terminou, portanto, em sétimo colocado, o que não abre uma vaga para a Libertadores, que é G6, continua o G6 do Campeonato Brasileiro. Está 0-0, mas não tô chorando, porque o Brasil está... A taça do mundo é nossa, foi brasileiro, não há quem possa. Muito bem, senhor Souza, traga pra gente as notícias do futebol internacional, Gleidson. Pois é, agora no Conexão Futebol vamos às notícias do futebol internacional, e o Sané faz 2 e City vira sobre o Hoffenheim e confirma primeiro lugar. O Manchester City vai às oitavas de final da Liga dos Campeões como vencedor do grupo F, apesar de ter desperdiçado um caminho de gols. O time de Pep Guardiola colocou 2 bolas na rede e derrotou o Hoffenheim por 2-1 de virada. Nesta quarta-feira, em casa, o alemão Sané marcou ambos e foi o herói da noite no City of Manchester. Kramaric chegou a abrir o placar para os visitantes, que acabaram eliminados. O City fechou a chave com 13 pontos, mas poderia até mesmo ter perdido o seu jogo, que ainda assim teria avançado em primeiro. Isso porque o Lyon empatou com o Shakhtar na Ucrânia e garantiu a sua classificação com 8 pontos. Os ucranianos vão para a Liga Europa com 6, enquanto o Hoffenheim se despede sem vitórias. Em função dos critérios, clubes do mesmo país e grupo não podem se enfrentar nas oitavas. O Manchester City é o clube com menos adversários possíveis: 4, o Atlético de Madrid, o Roma, o Schalke e o Ajax. Os espanhóis têm a maior probabilidade, segundo os estatísticos, com 28,9%. As bolinhas serão sorteadas na segunda às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e em Nyon, na Suíça. City e Hoffenheim terminaram a partida com 37 finalizações, 25 apenas dos donos da casa. Gabriel Jesus teve bons lampejos, enquanto Foden saiu-se bem como titular. Sterling e, claro, Sané também foram bem, mas os dois também foram responsáveis por muitas chances perdidas em contra-ataques no segundo tempo. Sorte que Guardiola, que a sobrevivência dos ingleses não estava em jogo. Kramaric abriu o placar para o Hoffenheim após pênalti de Laporte em Hamburg. Ederson, que havia feito excelente defesa no minuto anterior, nada pôde fazer. No fim do primeiro tempo, Sané acertou uma linda cobrança de falta para empatar, e ele mesmo se encarregou da virada aos 16 segundos, aproveitando passe açucarado de Sterling. Pois é, senhor Gleison, gostei do nome do rapaz aí, pai. Foden. Foden, o nome do cara é Foden, né? Não tem mais o que inventar pessoal, né? Pois é, né? Foden. Poxa, o Foden foi o meu time, né? Ainda bem que você não dá jogo da Liga dos Campeões. É, verdade, aí é problema. Então, muito bem, Manchester City classificado, mas a última rodada da Champions foi de times pequenos ganhando dos grandes. A Juventus perdeu para Young Boys, o Real Madrid. Young Boys parece até nome de banda. Young Boys, é verdade. Young Boys, que é banda, não é time. Agora o Real Madrid perdeu por 3-0. Mais uma vez, o melhor do mundo nada pôde fazer, como sempre. E o Vinícius Júnior, que muita gente anda me criticando, dizendo que eu falo mal do cara, porque o cara
foi formado na base do Flamengo. Não, eu só não consigo enxergar essa bola toda que vocês estão vendo no Vinícius Júnior. Tanto que o futebol, que os jornais espanhóis já falaram que ele é um bom jogador, porém tem que parar de inventar jogada. Quer fazer muita firula e acaba fazendo nada. Acaba fazendo foda em nenhuma. Né? Então, Gleidson Souza, City classificado, mas chega, claro, como favorito para a próxima fase. Mas quero que você analise aí também os outros jogos onde a Juventus perdeu, já estava classificado. O Real Madrid também perdeu, mas já estava classificado. Bom, Léo, antes de analisar os jogos, eu vou só defender o Modric, porque o Modric não foi titular nessa partida, né? O Modric estava no banco de reserva, assim também como o Gareth Bale e também o outro jogador lá, que agora eu não me recordo, do Real Madrid, que foi também reserva, né? Um titular que foi reserva, mas podemos tirar destaque aí dessa rodada, os 3-0, né? O CSK fora de casa, lá no Santiago Bernabéu, metendo 3 no Real Madrid, muito complicado. Um jogaço de bola também entre o Ajax e o Bayern, né? De Munique. Mas nesse jogo teve até karatê. O Miller deu uma voadora lá, que diz ele que foi na bola, mas ali impossível. E também podemos destacar o jogo da Juventus, como você falou, a Juventus perdendo aí pro Young Boys, né? Mas a Juventus também já classificadíssima para a próxima fase. Então, falando do Manchester City agora, o Manchester City é uma excelente equipe, um dos candidatos, sim, por que não, a ser campeão aí da Liga dos Campeões, porque tem um investimento muito alto, é uma equipe muito forte dentro dos seus domínios e também quando joga fora de casa. Então o Manchester City tem toda essa possibilidade, sim, de ser campeão também da Liga dos Campeões. Mas eu acho muito difícil porque quando a onça for beber água, Léo, a gente sabe que os grandes sempre se sobressaem. Mas o Manchester City, sim, é uma equipe muito forte, mas eu acredito muito na Liga dos Campeões, na equipe do Bayern de Munique, que vem crescendo uma crescente muito alta. E também tem lá, pra mim, o Cristiano Ronaldo é um jogador fenomenal. E estando na Juventus, como ele mesmo citou em uma entrevista, que eu acompanho muito o futebol, e ele falou, lá a gente é muito unido, a gente é como se fosse irmão, a gente tem um grupo muito fechado, muito concentrado e vai buscar essa Liga dos Campeões. Então já tira por aí o Cristiano Ronaldo falando isso, então já deixou aí uma pulga atrás da orelha dos seus adversários. Com brasileiro não há quem possa. Rádio Boa. Muito bem, antes de trazermos as notícias da dupla Bavi, a gente lembra um aviso aqui, tá bom? Olha só, a empresa baiana de águas de saneamento, a Embasa, informa que devido às constantes quedas e faltas de energia elétrica na captação de Ipirá, ocorridas desde o dia 26 de novembro de 2018, levando nessa semana a queima do motor que atende a Ipirá e Povoados, o fornecimento de água foi interrompido desde as 6h30 da manhã do dia 13/12, portanto de hoje. A previsão de retorno do abastecimento é a partir do meio-dia do dia 14 de dezembro. A Embasa comunica que está adotando todas as medidas pertinentes para restabelecer o abastecimento o mais breve possível e solicita a compreensão de todos na utilização racional da água, a fim de minimizar os transtornos ocasionados pela redução do fornecimento de água tratada. Os imóveis com reservação suficiente para a demanda de consumo de seus moradores não sentirão os impactos dessa interrupção no fornecimento de água. Para a solicitação de serviços, sugestões, denúncias ou informações, pedimos ligar gratuitamente para o número 0800 0555 195. Tá bom? Então, tá aí, portanto, o aviso que a nossa amiga Embasa dá. Agora, bem que poderia também, na hora da conta, dar o desconto de hoje, né? De quase 24 horas sem água. Muito bem, vamos falar agora da dupla Bavi, começando pelo Bahia. Faria a mesma coisa pelos rubro-negros, diz ACM Neto sobre o trio elétrico para o Bahia. Durante uma cerimônia em que foi homenageado por jogadores campeões brasileiros de 88 pelo Bahia, o prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou uma surpresa para comemorar os 30 anos da façanha do Esquadrão de Aço. Um trio elétrico vai circular da Undina até a Barra para celebrar com os torcedores no próximo dia 17 de fevereiro.
A surpresa dividiu opiniões. Nas redes sociais, torcedores do Bahia, em sua maioria, vibraram com a medida, enquanto uma parcela menor da turma tricolor não concorda com as despesas para a festança. A torcida do Vitória, por sua vez, discordou veementemente. Entrevistado pelo Bahia Notícias, o prefeito voltou a falar sobre o trio elétrico e reiterou que a ideia saiu da Associação dos Campeões Brasileiros de 88, a ACB-BB, liderada pelo ex-zagueiro João Marcelo. Não fui eu quem propus, foi um pedido feito pela Associação dos Campeões de 88. Foi um pedido deles feito através de João Marcelo, Charles e Ronaldo, que estiveram comigo na prefeitura na semana passada. Da mesma forma, faria pelos rubro-negros. Não tem nenhuma dificuldade, declarou. A ACM Neto reforçou que não utiliza sua paixão clubística para tomar suas decisões e afirmou que sempre buscou ajudar o rubro-negro quando foi necessário. Ajudei o Vitória sempre que fui demandado. Genuinamente, não torço contra o Vitória. A única chance de torcer contra o Vitória é no Bavi. Jamais escondi minha preferência, sou Bahia. Foi um gosto que herdei de meu pai. Frequenta a Fonte Nova desde os 4 anos de idade e acho bobagem um político esconder a sua posição. A diretoria do Vitória sabe o quanto fiz pelo Vitória. Estou tranquilo. O torcedor é o cidadão. O prefeito é o prefeito. Com o pedido feito pela Associação dos Campeões, não vi problema. Se o Vitória precisar do mesmo apoio, terá, indicou. Tricolor declarado, a Semineto foi presenteado com a camisa autografada pelo elenco que conquistou o título e ganhou uma réplica da Taça das Bolinhas. Gleidson Souza, agora é claro que se ele é prefeito, claro que a paixão pelo clube também falou mais alto com relação a isso. Mas você concorda, você discorda? Eu particularmente não vejo a necessidade disso. Porque a minha preocupação é de onde vai sair o dinheiro para pagar o trio e para pagar a banda que vai tocar? Dos cofres da prefeitura, né? Então é por isso que talvez a minha crítica seja nesse sentido. Mas eu acho que eu, enquanto prefeito, se fosse com o Vasco da Gama, eu faria a mesma coisa. Não vou mentir para ser feliz. Eu faria a mesma coisa. Não concordo, mas eu faria a mesma coisa. Mas é claro que nesse momento a paixão também falou muito mais alto, Gleidson. Você faria a mesma coisa, né? E o povo... Tá bom. Mas comentando a matéria, ele deveria seguir os passos do avô dele, que era torcedor favoroso do Vitória, né? Antônio Carlos Margalhães. Mas eu acho assim, na minha opinião, como você falou, Léo, também se o Santos fosse campeão, fosse prefeito, eu faria da mesma forma. Mas eu acho bacana e também acho bacana o prefeito de Salvador, o ACM Neto, ele comentar que ele faria a mesma coisa se fosse o Vitória, se houvesse um pedido de jogadores do Vitória, né, numa data comemorativa. Ele faria a mesma coisa, já é uma boa, é um bom início. Eu não faria pelo Flamengo jamais. Já é um início de uma boa coisa. E também dele ter dito aí que não torce contra o Vitória, a não ser no Bavi, lógico, né, é óbvio. Mas eu posso criticar porque vem, como você falou, um dinheiro do povo. Mas como a gente não pode ser hipócrita, que a gente fazia a mesma coisa, então é uma paixão, futebol é isso, a gente vive isso, né, no nosso dia a dia. Então o prefeito vai fazer a festa lá do Bahia e que bom que ele recebeu uma réplica aí das Taças da Bolinha, é muito importante. E vai fazer a felicidade também, querendo ou não, da população, porque Salvador tem muito torcedor do Bahia que vai estar ali presente. Então é uma boa iniciativa assim, né? Muito bem, brincadeiras à parte, tá, gente? É o zelo e o cuidado com o dinheiro público. Então, claro que numa hipótese dessa, é óbvio que estaria descartada a possibilidade de eu, como prefeito, fazer algo disso. Acho que seria melhor se reunir, fazer uma coisa mais, né, reservada do que você botar um triozão elétrico, né? Mas quem dirá, né? Quando o Bahia subiu, o cara meteu o trio, imagine comemorando os 30 anos do bicampeonato brasileiro do Bahia. Muito bem, senhor Gleidson Souza, venha de lá e traga as notícias agora do Leão da Barra.
Isso, vamos agora para notícias do Vitória. O João Gabriel comemora a renovação com o Vitória e foca no retorno do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro João Gabriel renovou o contrato com o Vitória por 3 temporadas. O arqueiro comemorou o acerto e já foca no retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos passando por um momento delicado por causa do rebaixamento, mas agora é continuar trabalhando para revertermos isso. Fiz apenas 5 jogos na equipe principal e consegui mostrar meu trabalho. O Vitória é a minha casa. Tenho um respeito grande por esse clube onde fui formado. Vou continuar trabalhando forte e me empenhando ao máximo para concretizar os objetivos e garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, disse João Gabriel em entrevista ao Bahia Notícias. João Gabriel tem 26 anos e foi revelado pelo Vitória. No entanto, ele deixou o clube em 2011, quando atuava no Sub-20. O goleiro retornou ao Barradão em julho deste ano e entrou em campo 5 vezes. O atleta ainda acumula passagens pelo Volta Redonda, o Grêmio Barueri, o ABC, o Luverdense, Paysandu e o Cianorte do Paraná. Sob o comando do técnico Marcelo Chamusca, o elenco principal do Vitória se apresenta no dia 2 de janeiro de 2019. Tá, então, Gleidson Souza, o Vitória se reestruturando, mas mantendo algumas peças importantes. O João Gabriel assumiu aí a titularidade nas últimas rodadas do Brasileiro. Foi bem. Claro que não conseguiu evitar o rebaixamento, porque já estava na lama, mas quando precisou, quando foi acionado, foi bem. E o Vitória renova com o João Gabriel, Gleidson. O mais importante por 3 temporadas, né? Caso ele consiga uma sequência, é um bom goleiro, né? Jovem ainda. E por 3 temporadas, uma boa renovação do Vitória aí com o goleiro que vai ser titular dessa Série B. E que bom que ele já está aí com o pensamento já de subir, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas calma, porque tem muito caminho aí pela frente. A equipe do Vitória tem que focar, já que o Sub-23 vai jogar o Campeonato Baiano, a equipe do Vitória tem que focar aí na Copa do Nordeste, né, que é o próximo obstáculo aí da equipe do Vitória. Então os jogadores considerados titulares, os que vão chegar, e a equipe do Vitória considerada titular é a que vai jogar essa Copa do Nordeste, já que a Sub-23 vai jogar o Baianão. Então, bom goleiro, que bom que o Vitória conseguiu essa renovação. Espero que o Vitória também consiga a renovação do seu zagueiro, né, que é um excelente zagueiro. Eu não me recordo o nome dele agora, mas é um outro excelente zagueiro que tem que ficar no Vitória, porque é um zagueiro que marca muito bem, sai também muito bem, sabe fazer cobertura. Então o Vitória tem que renovar com esse jogador. Ele tem apenas 19 anos e foi convocado, Léo, para a equipe Sub-20, né? A seleção Sub-20 vai jogar o Sul-Americano. Então, eu esqueci o nome dele agora, não me recordo. Mas tem que renovar o Vitória. O Vitória estava querendo vendê-lo para arcar com finanças. Então, se o Vitória fizer isso, vai perder um excelente jogador. Então, esperamos que ele renove também com o zagueiro, mas o goleiro, excelente. Ponto positivo aí pro Ricardo Davi, o presidente do Vitória. Pois é, a gente lembra que próximo sábado tem a última rodada da primeira Copinha Rei de Futsal Sub-11, né? Onde serão definidos os clubes que passarão para a próxima fase, para a fase mata-mata da competição. A partir das 8 horas da manhã desse sábado, lá no ginásio de esporte. Vai lá, leva sua família, leva seu filho, leva sua filha, leva sua esposa, leva seu sobrinho, seu afilhado. Vai lá participar com esse encontro e esse torneio que reúne toda a família, tá bom? A beleza do som nos gramados que os abençoados vão realizar. Brasil. Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutinhos, 2 minutinhos para as 7 da noite. Estamos chegando então ao final do nosso Conexão Futebol de hoje. Voltando então próxima terça-feira às 6h30 da noite aqui na Antena FM. Agradecendo a você que ficou de radinho ligado, sintonizado na 105,9. Para você que nos ouviu através da web no antenafm.com.br e também através dos aplicativos
Rádiosnet, Tana em Rádio e pelo aplicativo charmoso da mais charmosa do Brasil. Eu volto agora só próxima terça-feira, tá? Porque sábado no Antena Hits vocês vão ficar com o comando dele aqui, ó, de Gleidson Souza, que vai comandar o Antena Hits nesse sábado, e eu volto na próxima terça-feira junto com o Gleidson no Conexão Futebol. Léo Araújo. Muito bem, Gleidson Souza, suas considerações finais. Pois é, minha gente, obrigado pela companhia de vocês até agora, até são exatamente 7 horas da noite, né? Estamos terminando mais um Conexão Futebol. Só para lembrar o nome do jogador, por exemplo, o comentarista esse é Lucas Ribeiro, o zagueiro do Vitória, né? Excelente jogador. Então esperamos aí que você possa curtir, né, mais uma vez na terça-feira o nosso Conexão Futebol, agradecendo a Deus por mais um programa, e vamos juntos. Sábado estarei aqui no Antena Hits, trazendo para você, claro, sempre música de qualidade. Um abração a todos vocês e tenham todos uma boa noite. Gleidson Souza. Só lembrando para você que agora você fica com a Voz do Brasil. Na sequência tem a programação musical da Antena FM dessa noite de quinta-feira. Amanhã às 10 da manhã tem Lennon Dias e o Bom Dia Alegria. Às 2 da tarde Johnny Costa e o Todos por Um. E depois às 4 Abdias Silva e o Liberdade Total.